Sejam bem-vindos, todos e todas. Muito boa noite. Que esse momento possa ser proveitoso para vocês. A intenção da escola é auxiliar. A gente sempre fala para vocês que a escola e a educação dos filhos de vocês e dos nossos alunos é uma responsabilidade conjunta e que ela não funciona sem ambos os lados, tanto da escola quanto da família. É uma parceria. E tendo em vista tudo que a gente viveu, ainda tem aí uma pandemia, mesmo que não tenha mais um estado de calamidade, e o que foi para vocês em casa, o que tem sido, algumas questões que eram diferentes quando vocês eram crianças e quando vocês eram adolescentes e que mudou bastante. São crianças que questionam mais, são crianças que são mais impulsivas, são crianças mais imediatistas e adolescentes também. Para isso, a gente convida o Bernardo Chirulli, ele é psicólogo, para bater um papo com a gente. E aí fiquem à vontade para fazer perguntas. E apesar da gente estar gravando, a fala só grava a minha e a do Bernardo. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, não sai e vocês continuam se mantendo. Tá certo? Pode? Aperta aí. Não, vai. Olá, tudo bem? Bom, boa noite. Agradeço muito o convite, fico feliz. Do que me foi entendido é um bate-papo mesmo, né? Então, assim, eu não preparei nada no sentido de né, mostrar isso, mostrar aquilo. Então, eu acho que a gente vai conversando mesmo, né? O que é ótimo para mim, porque psicólogo sabe escutar, não sabe falar, né? Então, me ajuda na comunicação. Então, assim, não sei se a gente começa com alguma coisa. Ou... eu vou só fazer uma introdução para vocês. O Bernardo, ele atende principalmente adolescentes e jovens recém-ingressantes na universidade, nas faculdades, e adolescentes também, 13, 14, né? 13, 14 anos. E dá aula também na psicologia da UNB. E quando a gente parou e conversou do que era uma demanda dos pais, Bernardo também é pai, e talvez vocês encontrem em algum evento aqui da escola, porque agora ele tem uma bebê aqui também. A gente começou a conversar sobre as dificuldades que os pais têm apresentado e questões que ele trata lá no consultório dele de adolescentes de 13, 14 anos e que, às vezes, poderia ser evitado por uma conduta dos pais enquanto eles ainda são crianças. Tem algumas questões, como princípios, como valores. E aí ele trouxe para a gente algumas coisas que são recorrentes. E aí eu falei, por que não trazer esse bate-papo para os pais? Porque eu acredito que todos vocês querem o melhor para os filhos de vocês. Então, se você souber como pode evitar algumas questões, por que não fazer? Então, foi com esse objetivo o nosso papo aqui de hoje. Do que a gente conversou, acho que a gente vamos começar assim, né? A gente conversando bem informalmente, e como eu disse, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né, 1 ano e 7 meses, e já dá para perceber muita coisa a partir dali, né? Assim, dificuldades que eu não sabia. Eu sabia por empatia no consultório, mas agora eu vejo assim, cara, é difícil mesmo, né? Esses bichinhos são complicados, né? Estamos entre amigos aqui, a gente fala assim. E a gente conversando, eu percebi muito assim, os meus pacientes, claro, gente, que assim, quando chega no consultório, o meu viés é sempre assim, tem algum problema associado, né? Não é não posso pegar assim, todo mundo é assim. Mas quando chega, eu posso dizer assim, da minha experiência, problemas com limite, né? Até onde intervir, até como intervir, nossas dificuldades como pais mesmo, assim, das nossas emoções ao intervir, né? Acho que é o foco principal. Acho que é disso que a gente teria que conversar aqui. Porque tem milhões de informações hoje, né? Aí, como fazer, o que fazer, aí tem o livro da psicologia positiva, tem o livro da terapia raiz, tem não sei o que né? Do grupo de mães, né? Que um fala assim, o meu é assim, aí vem a avó e fala, na minha época funcionava era assim, vocês são gente, né?
Lá em casa são 3 vós, né? Então, assim, a gente sabe bem como é que é. A gente adotou uma avó aí, da minha esposa. Então, a gente fica perdidaço nisso, né? E isso aparece claramente no consultório. E aí eu acho que a gente tinha que conversar sobre isso. Quais são as nossas dificuldades, né? O que é difícil para a gente trazer ali? Quando, não sei, está dando birra, quando quer alguma coisa, o gênio forte, algo assim. Aí a gente pode compartilhar histórias, pode começar nesse sentido. Uma questão que é muito importante. Na psicologia, reconhece que a criança pode ter, que a gente chama de personalidade, né? Uma personalidade forte ou muito determinada. Não é que não exista, mas tem que existir formas de lidar. E a criança, principalmente, ela tem necessidade de perceber quem é a autoridade. E aí, eu queria que você falasse um pouco de diferença de autoridade com autoritarismo, porque não é que a gente está mandando vocês serem agressivos com os filhos de vocês. Tá, boa pergunta, gostei. Bom, eu acho que a gente tem que começar falando de essa diferença, né, como eu gosto de falar. Lá em 1902, ou seja, né, antes de tudo acontecendo aí, a Melanie Klein escreve: criança chora por limite. Então, né, vamos partir desse pretexto teórico. Melanie Klein foi, né, parceira de Freud aí na questão de estudos, né? Ela foi para uma parte mais infantil, educacional, e todo o desenvolvimento psicológico da criança, do indivíduo, né, que começa ali, ela fala, vem através de limite. Tá? Eu não sou psicanalista, então eu vou parar aqui para não falar nenhuma besteira, mas assim, dentro da terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem de especialização, nós vamos falar de crenças e valores. Tá? Então, todos nós aqui, na nossa personalidade, nossa formação de caráter, de personalidade mesmo, ela é fundamentada em crenças e valores que a gente vai construindo a partir da vida. Tá? Isso aparece muito fácil na nossa fala, na nossa conduta, assim, né? Na fala, nos pensamentos, através de frases imperativas, né? Eu tenho que isso, né? Isso é obrigatório, tem que ser assim. Regras sociais também, tipo, o homem não chora. Essa criança não tem jeito, aí a criança entende, né? Eu não tenho jeito, sabe? Coisas assim. Então a gente vai a partir dessas crenças, né, que a gente vai colocando, a gente cria personalidade. Tá. O que é importantíssimo? Como é que a gente cria essas crenças? Através de limites. Né? Então, a Lia, minha filha, está numa fase muito legal, que ela está aprendendo a fazer manha. Então, assim, claramente ela está no charminho e não sei o quê, e estão acabando com a gente. Porque é difícil. Né? Pequenininha, bonitinha e tal, passou 2 semanas em casa, basicamente por causa de febre e tal, essas coisas. Pô, tá mandando a gente, porque ela, né? Aí sai do papel de pai, olha o papel de psicólogo, a gente olha assim, ela está criando crenças tipo, se eu fizer isso, eu tenho o que eu quero. Se eu fizer aquilo, também vou ter. Opa, com o papai, mas, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Né? Com a mãe, minha mãe já, se tiver tal outra, funciona. Com a avó, eu faço qualquer coisa e resolve. Né? Assim a gente vai. E isso é importante, tá? Então, assim, eu acho que, teoricamente falando, vamos dizer assim, é esperado isso. A criança está desenvolvendo um repertório comportamental para lidar no mundo. Mas aí a gente entra, né? Aí vem. Qual a diferença entre autoritarismo, né, e autoridade? Como que a gente coloca isso? Tá? Eu não tenho pretensão, nem tem como eu falar assim, faça isso e vai dar certo. Faça isso e vai dar errado com a criança. Tá? Isso é impossível. Assim. Todo mundo que escreve um livro sobre isso, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre como ser bons pais e tal, ninguém chega a uma conclusão clara, não sei se vocês já perceberam. Não é uma coisa assim, faça isso, assim, normalmente livro tudo dá 55 exemplos de uma coisa que funciona, mas não fala que aquilo funciona. Tá? E eles estão certos, de certa forma, porque não tem como fazer. Então, vamos lá, o autoritarismo, né, então, assim, aquela coisa mais agressiva, vem a partir de imposição de regra. Só que uma imposição que normalmente como é que eu posso colocar? Tá. Eu diria que faz uma agressão verbal ali ou física, né? Ao se impor então, muito... Mas é difícil a gente calcular assim, o que é uma agressão verbal ou física, mas aí assim,
se fosse no meu consultório, né, acho que é mais fácil para mim falar assim, eu falaria, quais são suas emoções frente àquela situação? Quando a gente está sendo autoritário, a gente tá certo, está claro para a gente qual é aquela nossa função ali. Então, vou dar um exemplo meu que ficou assim. A Lia hoje estava saindo para a escola, aqui, um pouco mais tarde, e ela porque queria levar o cobertorzinho dela. Sabe Deus por quê? Que é a primeira vez na vida que ela faz isso. E eu botei na minha cabeça e falei assim, cara, eu vou dar um limite aqui para ela não levar o cobertor, só porque, para ela ver, assim, ela estava levando já a boneca que não devia, que era para o carro, ontem foi o Velotrol, eu falei, não, então hoje vai ser o cobertor. Então estava claro para mim que, pelo menos na minha cabeça, estava assim, cara, ela não pode levar tudo que ela quer. Porque se ela levar ontem o Velotrol, hoje o cobertor, amanhã ela vai levar o travesseiro, depois vai levar o micro-ondas, né? Qualquer coisa que ela queira, porque vai assim, né? Então eu falei, não. Né? Tirei da mão dela, né, o cobertorzinho e foi. Então, assim, ali eu fui autoritário. Agora, o problema é, quando aquela situação, e não é anormal, né, gente? Tipo, a gente já está atrasado, tá? Pensando já, nossa, eu tenho que, né? Eu moro no Sudoeste, a gente traz aqui em Taguatinga e eu tenho que voltar lá para o plano, para atender. Então, eu falo assim, cara, eu tenho que pegar trânsito para ir, trânsito para voltar. Estou atrasado, meu paciente vai atrasar, tá? Você fica doido. Aí, quando a emoção toma conta, aí, normalmente, a gente entra no autoritarismo. Aí, por exemplo, como é que a gente pode quantificar isso? Eu falei, eu tirei o cobertorzinho dela. Eu fui lá na mãozinha dela, abri, expliquei, tirei. Tá? Hoje deu certo, mas já fiz também. Falei assim, dá isso aqui, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, o que você quer, menina, tal? Você quer que esse cobertor e tal? E ela começa a chorar, e aí ela já agarra em outra coisa, e você tem aquela cena que já aconteceu, gente, o Velotrol foi isso. Que eu contei para todos os meus pacientes, assim, cara, se você visse uma futura médica, minha esposa está fazendo medicina, é farmacêutica, médica, doutora, um psicólogo formado, pós-graduado, saindo de casa, o vizinho deve falar assim, quem que é esse povo, gente? Era ali de cabeça para baixo, segurando um Velotrol, né, aquele berreiro, e o elevador já tá ali, e eu brigando com a minha esposa, eu falei assim, pelo amor de Deus, velho, puxa essa menina, e a gente puxando ali, aí ela agarrou o colar da Ju, a minha esposa puxou, rasgou o colar, eu falei assim, pronto, né? Super formados, né? Assim, deu tudo errado. Normal, né? Acho que assim, é um dia a dia normal de todos nós aqui, se eu estou entendendo. Porque, velho, né? Isso que a gente tem uma, né? A gente quer ter o segundo, foi assim, não vai, velho, né? O segundo a gente amarra um no outro, sei lá, e traz, né? O que faz? Mas eu acho que é isso. Assim, quando as nossas emoções tomam conta da situação ao ponto da gente fazer coisas que a gente não faria normalmente, está sendo autoritarismo. Aí. É a necessidade da gente cuidar da gente. Isso. E aí, é exatamente o ponto que eu ia falar. Tem alguns estudos que falam da importância de você construir relacionamento e diálogo com o seu filho. Mesmo ele pequenininho, da idade da Lia, de explicar sempre o porquê não ou o porquê sim. Mesmo que chore, que esperneie. E tem uma questão que é bíblica, mas sim, sim, não, não. Então, não coloca não em tudo se você sabe que é besteira e que você pode ceder. E nem coloca sim em tudo. Ou não coloca o não sabendo que você vai dizer sim porque é mais fácil. A gente conversava sobre isso com uma outra mãe, eu conversava sobre isso. É muito mais fácil você falar sim sempre e ceder sempre. Só que você não está educando. E não, ao não educar, o mundo educa. Ele não é pai nem mãe. Ele não tem essa piedade quando ele for. E nosso objetivo é formar um indivíduo integralmente desenvolvido, tanto na parte social, emocional, como motor e cognitivo. E aí uma das questões que a gente conversou é, além da necessidade de criar esse relacionamento com seu filho, porque vai chegar uma hora, que aí é o que o Bernardo mais atende, como ele colocou, quando chega para ele, já é uma questão, um nível hard, que não há respeito pelos pais, ou que há um excesso ali de que não aguenta mais o que eu faço com esse menino ou com essa menina. Então, como ele colocou, a importância de pôr limites. Limites em quê?
como é que eu posso dizer? Em comportamentos específicos que não agradam, vamos dizer assim, o andamento normal da nossa casa. Vamos passar por aí, né? Aquelas crenças e valores que eu estava comentando, né, da nossa personalidade, elas são produtos de interação com o meio, né? Então não tem como negar isso. Então eu vou saber até onde eu posso ir, até o meio me dizer até onde eu posso ir, né? Então uma criança na escola aqui, de repente tem a regra de que ela não pode subir aqui no palco. Não sei, é provável que tenha, né? Ela vai tentar subir no palco. Essa é a função dela como criança, né? Porque ela quer saber até onde eu posso ir. Se ela sobe uma vez, né, e outras não, ela fala, ué, eu subi uma vez, então eu posso tentar subir de novo, né? Aí ela fica tentando, né? E aí está a nossa dificuldade, né? Porque não tem como a gente fazer assim, nossa, vai seguir a regra 100% do tempo, eu vou ser tipo, né, totalmente imperativo em algumas coisas e outras tal, porque o dia a dia não deixa isso, né? Então, assim, dar limite, assim, pô, calma aí, que é o mínimo aqui, né, que seria? E aí, eu acho que a principal questão da gente entender como adultos, né, como pais, qual que são os meus valores? O que eu quero da minha vida? O que eu quero para a minha família, para a minha criança? Qual que é o meu limite, né? Então, trazendo a parte psicológica, quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? Porque aí eu tenho noção de, poxa, então eu sei mais ou menos o que passar para ela. E aí vamos pensar na constituição familiar pai, mãe e filhos, né? Assim, mas a geral, eu posso dizer também assim, então tá, quais são as minhas crenças, quais são as crenças da minha esposa, que a gente vai passar para aqui. Porque muitas vezes também a gente, né, tem diferenças até ali, né? Que aí é outra complicação, né? Tipo, que aí, e é engraçado, a gente não sabe disso, mas na hora de levar o cobertor ou não que aparece, né? Tipo, deixa, só o cobertor. Eles falam, não. Né? Vou dar outro exemplo, vou falar mal da minha mulher aqui hoje pra caramba, vocês vão ver. É amiga da Ana mesmo, então tudo bem, né? Já é da família. Teve uma situação, a qual a Lia, na casa da avó dela, tem uma brinquedoteca no prédio, ela levou uma bonequinha da brinquedoteca. E eu falei, tem que devolver. Aí todo mundo disse, mas é só uma boneca. Eu falei assim, mas é da brinquedoteca, tem que devolver. E ficou aquilo ali. Na outra semana, eu falei, gente, não devolveu ainda? Fiquei com vergonha, né? Minha sogra falando, não tem vergonha e tal. Normal, acho que tudo dentro do... Aí eu peguei a boneca e falei assim, vamos. Aí a lenda da Ju falando assim, mas por que você quer devolver? Eu falei assim, gente, algum limite tem que ter. Eu acho que o limite da lei já é um bom limite, né? Assim, então, é regra do prédio que você não pode sair com um brinquedo. A criança de 1 ano não vai entender isso. Então, ela vai pegar a bonequinha. Eu não estava lá, então, no julgo, porque se a Lia estava dando o piti lá, pegou a bonequinha, acalmou, eu faria a mesma coisa. Pegava os dois, depois o desse e com a bonequinha e tudo bem. A gente vai interagindo, mas assim, opa, não, calma aí. Se é de lá, então eu vou explicar para a Lia, de 1 ano, assim, ó, a bonequinha do prédio, assim, assim, assado, e tem que devolver. Vamos comigo? Pode ser uma ideia. Não dá. Então, a gente pega, não foi o caso ali, ela não quis de jeito nenhum, então eu peguei e desci. Só que qual é o problema disso? Né? Cada vez que ela vai lá, ela quer levar uma coisa. Não, e eu acho que é o pior. O que você forma para frente. Né? E ela perceber que aí, assim, que aí tá a grande dificuldade, eu acho, pra gente, que é aguentar o choro e a confusão para descer com essa boneca. Acho que aí tá o grande negócio. Né? Eu já entendi, cara, o limite é da lei, tá tudo aqui certinho. Eu sei que não posso subir no palco, mas, cara, imagina vocês aqui, deve ter 8 moleques querendo subir, né? Depois tem 16. Hã? A gente fala que na escola eles ficam direitinho, na casa da gente eu ia fazer a observação que na casa de vocês, eles vão mexer muito com o emocional de vocês. E na escola tem um limiar de mexer, da gente se compadecer, de ter esse cuidado, esse carinho, mas fica muito claro a necessidade de eu colocar um limite e ensinar para ele que ele não pode levar um objeto. Por quê? Quando ela é pequenininha, pode até... Então, você me empresta? A gente usa muito essa palavra. Você me empresta? Então, para a Lia levar, por exemplo, e depois ela vem te devolver.
Aí você fala, tá, eu te empresto um pouquinho. Aí depois, daqui a pouco, ela vem devolver o brinquedo junto. Por quê? Porque começa com a boneca e, de repente, ela vai crescendo achando que ela pode tudo. Então, ela pega um lápis do amigo, coloca na mochila dela e fala, depois eu devolvo. Só que o amigo não queria dar para ela. E ela nem pediu emprestado. Então, a gente tem que controlar. E aí, realmente explicando. Dá mais trabalho? Dá, não tenha dúvida. Com certeza absoluta. Dá trabalho para a gente também. Fazer esse processo de vamos ver se te empresta. Deixar levar um pouco e depois a professora ter que voltar com a criança e falar, agora a gente precisa devolver para a tia. Justamente para eles entenderem. E a escola faz parte desse processo também, de ensinar para a criança alguns limites e a convivência em grupo. Eu falo que a principal importância da escola, e que na pandemia ficou muito claro e evidente, é a necessidade de se conviver com outros pares em sociedade. A criança nasce na família, ela tem uma bolha aqui. Depois, quando ela vai para a escola, essa bolha cresce, ela entra no novo círculo em que ela convive com pessoas da mesma idade dela, parecidas, e em prol de um mesmo objetivo: aprender, se desenvolver e ser criança e viver a sua infância. Para depois, quando inserido na sociedade, ele saber lidar com diversidade, com pluralidade e ser empático nisso e saber respeitar o outro. Mas e quando eu não tenho essa construção com o pai? Dele sentar e conversar. O que você tem visto no seu consultório? Caos. É legal que você tenha comentado, né? Porque resume tudo que a gente comentou, né? Na escola, a regra é clara, né? Se a gente for pensar. Então, não pode subir no palco, ponto. É a hora do brinquedo é tal, né? E cria-se um ar de autoridade que é necessário de retirar. Até por rotina. Sim, mesmo. e tudo. E eles entram, né? Quando Melanie Klein fala que criança chora por limite, é isso. O que eu tenho que fazer nesse mundo? Né? Para onde que eu vou? É para cá? Eu posso brincar até agora? Massa, já entendi. Vou aproveitar aqui e vou ficar nessa. Em casa é mais complicado, né? Porque aí em casa o jogo é muito maior. Até porque na escola um faz, o outro acaba fazendo por imitação. Isso. Criança é isso. Total. Criança, ela vê, ela repete. Por isso que ela repete muita coisa do que acontece em casa, ela repete aqui. E provavelmente ela repete, principalmente brincando, alguma coisa, o que acontece aqui na casa dela, seja com as bonecas, ou com os bonecos, ou com o Lego, com os carrinhos. Elas tendem a fazer isso. A criança sempre vai imitar o comportamento do ambiente, né? É o padrão dela. E aí está a nossa responsabilidade como pais, né? Então, assim, entender nossas crenças, entender nossas regras e como eu estou me comportando frente a isso. Então, vamos lá. O que acontece no consultório? É muito claro para mim que, assim, uma criança que não sabe seguir regras. Eu vou dar um exemplo, assim, que esse exemplo é muito clássico para mim do consultório. Não vou citar nomes, né? Mas, assim, tomara que ninguém conheça, mas mora longe. Um menino com 16 anos, ele não pode mais pisar no Canadá. Então, é esse o nível de comprometimento de regras dele, né? Então, assim, ele foi banido do Canadá, que é um país de boaça, vocês concordam? Tipo assim, né? Do que a gente conhece, do que eu já fui lá uma vez. Assim, nossa, todo mundo é tranquilo, todo mundo é mais assim, com 16 anos. Quando ele chegou para mim, comigo ele era tranquilo, de boa, toda parte de conversa normal, tal. Aí, no consultório que a gente faz, vai colocando uma regra aqui, colocando lá e ver como ele vai lidando. E foi engraçado porque eu percebi assim, ele foi lidando bem. Então, por exemplo, a gente colocava assim, olha, eu queria conversar. Ele tinha muito uma questão de querer conversar dos assuntos que não tinha nada a ver com a terapia e tal. Então eu falava assim, a gente vai conversar 10 minutos do seu assunto, depois eu posso falar 10 do meu e no final a gente decide? Coisa simples. Beleza. Ele seguia, tranquilo e tal. Aí eu percebi, então, se ele não está seguindo regra aqui, alguém não segue regra, ele sabe seguir regra, então ele só não teve o modelo. Fui conhecer a mãe, orientada, vamos dizer assim, no tempo e no espaço, pelo menos, o padrasto, um cara legal, aí você vai conhecer o pai, aí os pais separados, né, nesse sentido, totalmente, é um cara que não segue regras. Né?
Até quando ele chegou no consultório, foi muito engraçado. É aquele cara que chega 40 minutos atrasado, ficou puto porque eu acabei em 20 minutos, é uma sessão de 1 hora, não queria pagar. Sabe assim, aquele clássico. Eu aproveitei os 20 minutos, assim, dei 40 porradas nele, né? Porque é assim, para no final do consultório ele falar assim, mas é um absurdo você me pagar, querer me cobrar. Eu falei, cara, é meu trabalho, velho. Ele é advogado. Você é advogado, tal, você cobra o seu trabalho. Eu faço o trabalho completo. Assim, eu fiz. O tempo estava aqui e eu fiz. Ele, então você saiba que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu falei, não, sério, então senta aqui. Aí eu falei assim, então eu vou te dar mais 20 minutos. E foi uma sessão legal para ele, porque eu falei assim, sabe quem é péssimo de jiu-jitsu? Você. Porque o seu filho te dá nó. Assim, onde está seu filho agora? Aí ele, eu falei assim, onde está seu filho agora? Não sabe, que jogo de jiu-jitsu é esse? Gente, eu sei nada de jiu-jitsu, tá? Eu morro de medo dessas coisas, assim, mas de luta, tal, eu sou bem contra isso. Eu tinha até que correr melhor, né? Mas assim, jiu-jitsu até onde eu sei é passar guarda, né? É controle da situação. Tem regras bem claras, né? Muito claras, valores muito claros e tal. Eu falei, você não passa nada disso pro seu filho. E se você é faixa preta, eu falei assim, cara, você é faixa preta porque te passaram. Porque assim, um cara que chega e ameaça alguém com ser faixa preta, não é faixa preta. Aí, eu não te ameacei. Eu falei, ameaçou. Você falou assim, você não ia pagar porque você é faixa preta. Então eu estou te falando assim, eu nem vou te cobrar, toma aí seus 20 minutos a mais e tal. Você entender assim, o seu filho faz o que quiser com você. Então você não tem controle nenhum da situação. E outra, já que é o caso, ele falou que não tinha gostado de mim, da situação, falou que eu não sabia lidar com o filho dele e tal. Eu falei assim, não, a gente para aqui, as sessões, não tem problema nenhum, e vai. É claro que aí a mãe veio, tipo, toda a confusão, tal. Eu continuei atendendo o menino até ele desistir. Mas, sim, um caso zero sucesso, ser bem sincero, porque eu não consegui ter essa interação com a família. Né? De falar assim, olha, ele precisa de regras, precisa de limites. Eu não conseguia, por exemplo, tá? Como eu disse, esse é um caso bem esdrúxulo, né? Então, assim, eu vou trazer isso. Mas assim, o menino ele não tinha horário nenhum. Detalhe, estava já há 6 meses no Brasil sem estudar. Então ele estava, um menino de 16 anos, morando no Lago Sul, tinha um motorista particular para ele em Brasília. Aí a mãe dele vinha, por que ele não faz nada? Eu falei assim, porque se eu tivesse a vida dele, eu faria exatamente isso. Adoro o que eu faço, gente, adoro mesmo. Tudo assim, ganhei 200 milhões na Mega Sena da São João, eu não estaria aqui hoje, eu juro. Assim, tranquilo. Aí eu ligar para a Ana e falar assim, Ana, foi mal, mas pode ser das Maldivas, né? Que eu ia estar lá agora, né? Pensando o que eu ia fazer. Que é a vida dele. Não tem limites, não está claro o que faz ali. Mas aí, vamos fazer para a parte dos pais, né? Para concluir. Os pais não sabiam o que eles queriam desse menino. O pai estava ali vivendo a vida dele totalmente aleatória, né? Que eu nem sei o que virou. A mãe estava tentando, e aí é engraçado porque eu ando de moto, e aí o padrasto entrou para o meu motoclube. Então eu sei desse menino pelo padrasto. Né? E o padrasto fala, cara, não virou nada ainda, ele está com 19 agora, assim, não, está no primeiro ano, e tal, porque eles não sabem falar assim, que esse menino vai fazer um curso técnico, pelo menos, vai ter que estudar. Não, tá lá. Tudo que coloca ele sai, tudo que faz, e ninguém coloca uma regra nele. Só que ele tem 19 hoje, né? Ele já foi expulso do Canadá, por vender drogas no Canadá, tá? Esse foi o rolê dele lá. Daqui a pouco, o que ele vai fazer? Vai vender drogas aqui. Né? É o que ele sabe fazer. É bem provável, porque ele culturalmente fica popular e tudo mais. Bom, bem provável que daqui a pouco ele esteja pior. Mas assim, porque o pai e a mãe não sentaram para conversar e falaram assim, vamos dar essa direção? Vamos dar esse... Né? O único que tentou foi o padrasto, mas também sem sucesso, porque sem autoridade, né? E vai ter hora que o pai vai contrariar o filho, né? Porque é uma coisa que os estudiosos, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras têm trazido é que não se iluda de que você é amigo do seu filho. Não é que você não possa ser amigo, mas você tem que separar muito bem que você tem a função de pai e isso exige maturidade para entender que você está formando alguém.
E nesse formar alguém aqui na escola, a gente já ouviu. Dá para você falar com ele? A criança estava chegando 9, 10 anos e dormindo aqui a manhã inteira. Fomos conversar com a família para entender o que estava acontecendo. Conversamos com a criança para ver o que estava acontecendo. Ele ficava até de madrugada jogando videogame e conversando com os amigos pelo telefone. Então, quando chegava aqui, ele só dormia. Fomos conversar com a mãe. Ela disse que não queria se indispor com o filho. Que ela não tinha coragem de falar para ele que ele não podia ficar naquele celular ou naquele jogo tanto tempo. Que ele ia ficar com raiva dela, se a gente podia fazer isso por ela. Então, a gente tem que ter cuidado com os eletrônicos também. Existe um estudo que mostra que, às vezes, você não deixa o seu filho brincar debaixo do prédio, não deixa ele interagir, ir na casa do amigo, não deixa uma porção de coisas. E acha que deixar ele com um eletrônico à vontade em casa está fazendo certo, está mantendo seguro. Está fazendo pior. Porque você abre ele para um mundo que você não tem controle. E aí, em questão de controle, chega um momento que, se você não construiu esse relacionamento de diálogo, de parceria, não de amizade ali, não impede você ser amigo do seu filho, mas impede ele saber que tem decisões que você, pai, toma, que não são eles. Tem escolhas que cabem ao pai, não cabe a uma criança. Isso não quer dizer que você não tenha que deixar seu filho ser autônomo. Não é isso. Porque adular demais e poupar demais e fazer tudo para o filho não perder, não se frustrar, também é um problema. O que você vê no seu consultório? É isso. O papel da crença, né, é dar orientação. Então, poxa, eu acho que é certo respeitar os mais velhos. Vamos pensar assim. Então, meu pai me ensinou isso. Então, eu não respeitei os mais velhos, meu pai deve ter intervido de alguma forma, se eu tenho essa crença, né? Então, aparece ali. Qual é o problema? Quando a regra é colocada, mas ela não é imposta, vamos dizer assim. E não é cobrada, nem não é cumprida, cobrada, né? Isso, exatamente. Então fica assim, mas não é, pode perguntar. Tá ok. E aí eu vou usar uma frase que a minha sogra fala, né? Minha sogra também é psicóloga, bem melhor que eu, inclusive, na próxima vez chamar ela, nesse sentido. Ela fala assim, que é melhor você ser neurótico, criar uma criança neurótica, que uma criança psicótica. Tá? Então, trazendo psicanálise de novo, a neurose, ela vem de um não saber lidar com alguma regra, com alguma crença. A psicose eu não tenho regras, eu não tenho crença. Então, um ser que ele é neurótico, que aí imagino que seja todos nós aqui, né? Então, assim, a gente tem regras, tem valores, sabe, tem rumos, sabe seguir. Alguns a gente não gosta, né? Tem que respeitar mais velhos. Alguns mais velhos não é muito legal, não, né? Tem situações que eu falo, caramba, essa regra está me atrapalhando. Então, é um problema neurótico. O psicótico quem que é mais velho? O que é isso? Né? Qual que é a minha referência? Tá? E é muito mais fácil, porque, como ela fala, neurose tem terapia, psicose não. Né? Quando chega nesse nível, que por acaso, desse exemplo que eu dei desse menino do Canadá, algo assim, já está num nível que não tem mais condições de ele ter uma regra. Ele já está meio que solto no mundo, perdido aí. Então, vem nesse sentido. Né? O problema é esse. Né? A falta de regras e esse cumprimento traz essa questão de, tipo, cara, não ter uma base psicológica fundamentada, né, suficiente, boa o suficiente para que eu tenha capacidade de seguir regras. Tá? E eu vou sublinhar, com um marca-texto aqui mesmo, o que a Ana falou, é isso. É muito comum, tá, no consultório, perceber isso. Né? Não, mas se eu fizer isso, eu não vou ser amigo do meu filho. Né? É muito legal ser amigo dos filhos. Né? Acho que assim, a minha tem 1 ano e meio, então assim, eu quero muito ser amigo dela e eu brinco com ela, mas não é minha função necessariamente. Né? Sabendo disso, eu tenho que educá-la. Mas se o que eu estou educando faz sentido, tem coerência para ela e ela percebe que eu sigo esses passos, a mãe dela, né, ou assim, a maioria das pessoas ao redor segue, é bem provável que não tenha tantos problemas assim. Tá? Fora a adolescência, tá, gente? A adolescência é outro papel, a gente vai ver que é outro rolê, que eles vão enfrentar regras só para testá-las. Mas
pensando na criança, ela vai entender que é uma regra normal. Se perguntar. Parceria e amizade com os filhos, né? Como é que a gente, então, para ver se eu consigo fazer a pergunta assim, como é que, então, a gente lida, por exemplo, com a questão da criança não ter segredo com os pais? Por exemplo, no sentido, a criança está sofrendo algum tipo de bullying, vamos dizer, ou então assédio sexual, ou seja, e aí você entra naquela questão de, querendo ou não, o pai tem autoridade, então, às vezes, a criança pode ter medo de te falar alguma coisa. Como é que você entraria nessa, assim, seria esse limiar que separaria entre a amizade, a parceria, para que você não tenha esse tipo de segredo que a criança tenha a confiança de te contar e tudo mais, entendeu? Diálogo. Relacionamento. Existem estudos que mostram que quando você tem isso, pode acontecer o que for. Você pode proibir o que for. Ele vai ficar chateado o que for, mas ele vai entender que você quer o bem dele. E aí, quando você tem um relacionamento de diálogo, é muito aberto. E aí, o que os estudos têm trazido é justamente, se você faz e explica por que está fazendo para o seu filho e mostra que você está acalentando ele e acolhendo as necessidades dele, acolher a necessidade não é mimar o extremo e não deixar ele se frustrar. Mas se você nota que ele está numa situação de sofrimento ou que precisa de uma intervenção, não é super proteger. Você o faz. Mas você... Só que o que tem acontecido é fica amigo, amigo, não quer nunca chamar atenção. Quando vai chamar atenção e já é adolescente, é a gota d'água. Hoje, os casos de suicídio no mundo são 800 milhões de suicídio. E 25 milhões de tentativas. 800 mil suicídios e 25 milhões de tentativas. O SUS coloca já que o maior número no Brasil e que mais cresce é entre crianças de 10 anos e adolescentes de 19. O que é isso? Não saber perder. Não saber se frustrar. Sabe a hora que você joga com ele e ele tem que sempre ganhar? Não, ele não pode sempre ganhar. Sabe a hora que tem dois coleguinhas junto e aí ele não quer emprestar um brinquedo e tudo é meu, é meu, é meu? Não estou dizendo que você tem que dar o dele para o outro, mas você tem que ensinar com ele a dividir. Porque senão, na hora que ele tem que dividir, ou na hora que alguém fala para ele, e aí, perdeu? Ele se frustra e aí vem acontecendo maiores casos de depressão e de suicídio. Gastando mais energia. Só um parêntese.
Eles estão na idade de 2, 3 anos e realmente nessa fase tem um egocentrismo. É normal deles não quererem dividir. Aí é que entra o adulto. Cabe a você, como adulto, ensinando. E ensinar é rotina. Ensinar para a criança é repetição. Então, não é da noite para o dia que você vai conseguir que eles sejam muito empáticos com outros e colaborativos. É um pouquinho de cada vez. Mas aí há um cuidado também que você tem que ter com o mais velho, porque ele tem que aprender a não ceder sempre. Então, essa dosagem que a gente tem que ter como ser humano e como pai fica muito mais difícil, porque são os 3 seus filhos, mas no sentido de, opa, peraí, ele tem que ceder agora ou não? Vai ter momentos que ele não tem que ceder, mesmo os outros sendo menores, para ele entender que ele não tem que ceder sempre, para ele defender a vontade dele, a personalidade dele também. E quanto postura de escola, e aí o Bernardo dá a opinião, como é primeiro ano de escola e eles ainda são muito pequenininhos e ficam muito dependentes um do outro, até por essas comparações, por tudo que eles vivenciam, eles permanecem juntos, mas vai chegar um momento que a escola vai sugerir cada um numa turma. Justamente para cada um ser visto sozinho, e porque o que acontece quando os gêmeos são muito ligados, eles são, geralmente, e ficam na mesma turma? Um tampa o outro. Ou sempre vai ter ciúme um do outro. Então, não deixa que eles façam amigos. Um tem ciúme. Nós já tivemos casos de gêmeos aqui, que uma era mais tranquila e a outra era chegar perto da minha irmã dela, ela lascava o tapa. Porque ela era muito apegada. E ela achava que a irmã não podia ter amigos. Que ela era amiga dela. Então, é necessário, é saudável essa separação com todo cuidado. Mas isso é com calma. Mas isso eles têm que estar maiorzinho um pouquinho. Bernardo? Bom, muita coisa foi falada. Eu concordo com tudo aí. Mas do ponto de vista psicológico, acho, da sua fala, na primeira pergunta, né, acho que tem muito a ver as duas, você me fala assim, como é que eu vou falar de limites, regras e depois ainda continuar amigo o suficiente para falar, por exemplo, de assédio, alguma coisa, né, que é perigosa para eles. Acho muito justo isso. Uma forma, assim, como eu falei, não existe uma forma assim, faça isso e vai acontecer aquilo, né? Que eu acho que é o principal. Mas assim, a gente pode colocar regras em cima disso, né? Então hoje eu falo assim, né? Olha, só o papai e a mamãe pode mexer aqui, né? Ó, a tia da escola também, mas se ela pedir permissão, a gente vai colocando algumas regras e a criança vai assimilando isso. Por mais que numa adolescência, num momento mais perigoso nesse sentido, dar uma afastada, a regra fica, tá? Agora sim, eu vou refazer. A regra pode ficar. Porque eu acho que isso é importante a gente entender também como... Assim, a gente não tem controle total do que vai acontecer com nossas crianças. Nunca. Né? É ilógico, e eu acho que assim, é uma questão que eu vejo muito no consultório, aquela busca pelo controle total do que está acontecendo com os filhos. É impossível. É impossível. Estou falando muito de Freud hoje. Acho que ele está gostando de mim. Freud fala, né, que na fase, no complexo de Édipo, a gente, né, segundo a psicanálise, assim, o pouco que eu sei, cria essa personalidade, mas ele dá o exemplo do cristal. Né, ele fala assim, a hora que o cristal se quebra, né, e cada cristal se quebra de um jeito. Então, assim, na hora que a criança começa a formar uma personalidade dela, que ela começa a entender quem é ela, quem é o outro, quem é o mundo, né, basicamente é nesse sentido, ela vai entender de um jeito muito único. E a gente não tem total acesso a isso, e muito menos total controle. Tá? Eu sei pouquíssimo de gêmeos, tá? Acho que eu nunca atendi gêmeos, assim, atendi uma vez, mas sim, eu já era bem adulto. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sei cada um vai quebrar de um jeito. Né? A gente pode ter toda essa questão, né, da escola, pode ter, né, eu acho que a gente tem que tentar ter alguma direção, sim, né? Então tem toda a questão didática, a gente tem milhões de estudiosos falando aí, mas eu lembro muito de uma professora minha falando, né, o exemplo que ela deu, para explicar essa questão do cristal.
Você põe 2 gêmeos, foram criados idênticos o tempo inteiro, aquela coisa assim. Aí um dia o pai chegou do trabalho, um filho chegou primeiro, né, no pai. Pronto. Criou toda uma personalidade para um e toda uma personalidade para o outro. Só porque aconteceu uma coisa que a gente não tem nenhum controle, né? Quem chega primeiro no pai. Então, assim, é importante, né, dentro do processo da gente lidar com as nossas emoções, que assim, cara, tem horas que a gente não vai saber lidar. Tem horas que a gente não vai ter o controle da criança, né, do que está acontecendo ali. Então, essas crenças que a gente está criando assim, então, se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo, nem sempre é correto. Né? A criança também responde de formas muito aleatórias para a gente. E eu acho que dá uma paz, de certa forma, né? Eu, como terapeuta cognitivo, a gente fala muito assim, o cognitivo é bom porque a gente tem controle da sessão. Não. A gente tem a ilusão de que a gente tem um controle do que a gente faz na sessão. Porque o meu papel é fazer uma pergunta para o paciente, guiando ele para um certo rumo. Mas sempre o importante é a resposta do paciente. Trazendo para a questão, né, de educação, eu acho que é a mesma coisa, né? Assim, a gente fala, eu quero criar tal crença na minha criança. Eu posso bater essa regra, ficar falando sempre e tal. Pode ser que em algum momento a criança fale assim, não, essa crença eu não gosto. Não me serve tão bem. Ele, na interação dele com o mundo, ele vai percebendo novas formas. Mas aí, mais uma vez, é nosso papel, né, assim, como pai, tá ali, tá atento, de repente, conversar sobre isso, assim, por que você está fazendo de tal jeito? De onde você tirou isso? De onde é que vem? Para tentar entender melhor esse mundo da criança, porque cada um vai ter seu jeitinho. Né? Você tem 3, imagina assim, são 3 mundos totalmente diferentes, né? E é normal. É normal que seja assim. Então, vamos lá. Se lidar com um é difícil, com 3 vai ser mais difícil ainda. E como ainda, vou trazer outra fala sua, lidar de uma forma positiva, muitas vezes. Né? Aí vem outra questão. Isso não é tanto o problema das crianças, dos meus adolescentes ali necessariamente, mas, por exemplo, das mães que me buscam por conta da aflição de ser mãe, né? Isso também acontece. Vem muito dessa angústia assim, e aí? Eu não dou conta de fazer psicologia positiva com a criança. E eu lembro quando eu fui estudar isso, eu falei, cara, é muito bonito, né? Você fala assim, a criança dando uma birra, você vai, agacha, fica no mesmo nível dos olhos dela, né? Pega marionetes e fala assim, olha, essa marionete está se sentindo assim, igual a mamãe. Tá? Gente, você está se segurando para não dar um bicudo, né? Assim, dentro da forma geral ali, né? Fala assim, você quer pegar, como eu brinco, aquela redinha para a gente não tacar a criança, né? Ou para a gente não se tacar, né? Assim, não é proteção. Porque tem hora é isso. Como é que eu lido com essa emoção? E entender que, assim, gente, muitas vezes eu não vou conseguir parar para pensar na hora que... Eu brinco que na hora que... Para mim é na moto, né? Na hora que eu ponho o capacete e entro na moto, eu falo assim, gente, o que está acontecendo, né? Acho que é um mundinho próprio ali. Eu falo, cara, mas eu tô atrasado, tá difícil, acordei tarde hoje, essa criança chorou, acordou 3 vezes de noite, não dormi bem e tal. Tá, né? Aquela coisa assim, eu me perdoo, tentando melhorar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o processo terapêutico. Mas entender assim, cara, tem horas que vai ser difícil, e assim como tem horas que vai ser difícil para a criança. Tem horas que ela dormiu mal, que ela tá cansada, que ela tá enjoadinha e que a gente não vai saber. Criar uma conversa ali vai ser meio impossível. Tudo bem, mas lembra, a gente está falando de processo, né? Então, sempre assim, não é uma vez que isso acontece que vai criar todo um problema com a criança. Gente, é repetição. Então, se na maioria das vezes a gente consegue ter uma conversa legal com a criança, massa. Né? Ela vai aprender muita coisa. Se na maioria das vezes a gente consegue estar calmo para falar aquilo, massa. Né? Agora, se você está percebendo que o ambiente familiar está conturbado, que está ali, é provável que a criança vai entender aquilo como certo também. Então, deixa eu me olhar para tentar consertar esse ambiente, né? essa forma de interagir ali, para ter mais acesso às crenças dela. É o que a gente pode fazer. Bernardo, Fica claro, outra coisa para te ajudar por favor, seria no sentido de a psicologia positiva é mais difícil. Mas no momento que você se exalta, que você viu que se exaltou, tenha coragem, retome naquele assunto com seu filho e peça desculpa. No sentido de, olha, eu acho que não era assim, eu fiquei muito nervosa e eu não soube lidar com os meus sentimentos. Mas saiba que eu estou sempre querendo o melhor para você e que por isso não pode. Isso é importante fazer. Porque aí a criança ressignifica o fato ali de você ter explodido com ela.
Não necessariamente você vai conseguir fazer essa psicologia toda, todo o tempo. É como o Bernardo colocou. E às vezes você está ali sentindo algo que não era em relação aos seus filhos. Você pode estar com problema no trabalho, você pode estar com problema no seu casamento, você pode estar com problema numa separação, ou porque perdeu alguém. Então você tem direito, você também é humano. Mas, quando você errar, saiba reconhecer para o seu filho. Para você criar essa relação com ele, de que quando ele errar, ele também pode chegar para você e pedir desculpas. Tem uma fala, aí era de quando eu era criança ainda. E que é muito marcada. Tenho duas muito marcadas. Uma, com questão de limite, que meu pai tinha mania de dizer, pedir alguma coisa e se a gente não fizesse, ele falava, olha que eu não falo 2 vezes. E aquilo ficou muito marcado. E aí, quando eu era adolescente, já eu virei pro meu pai. Meu sonho é ter um filho para falar para ele. Olha que eu não falo 2 vezes, hein? E aí, já mais velha, e aí um dia eu perguntei para ele, e se você tivesse falado? Ele, eu não sei, eu nunca precisei falar. Então, eu nem sei o que eu ia fazer com você. Mas era isso, a construção, e era um pai amoroso. Era um pai que estava em casa 24 horas? Não, é isso que vocês têm que entender. Meu pai viajava muito. Muito mesmo, a trabalho. Mas a minha mãe tinha o cuidado de não falar, seu pai não é presente, deixa tudo para mim. Não, seu pai está fazendo isso para a gente ter mais coisas, para a gente poder ter tempo de qualidade com vocês. E isso ele fazia. Às vezes ele vinha em casa trocar bagagem. Mas ele trocava e ele parava e brincava com a gente. Passava um tempo, era um tempo de qualidade. E eu venho falando isso sempre. Às vezes é mais importante você ter um tempo de qualidade com seu filho para você ter esse relacionamento e estabelecer essa conexão com ele, do que todo dia um tempo, sendo que cada um fica num telefone. E lembro vocês outra coisa. Não adianta você querer que seu filho desligue dos eletrônicos, mas você fica no eletrônico. Você fica ali no celular, ali nas redes sociais, e quer que ele fique montando um quebra-cabeça. Não. Transforma num momento gostoso. Assim como momentos de refeição, usa coisas que você já tem que fazer para criar laço com seus filhos. Senta ali um pouquinho para comer. Mas são 3, é mais difícil. Mas começa a colocar uma rotina com eles de que é importante vocês comerem juntos. Faz uma brincadeira de letras com as comidas, faz uma brincadeira de cor, alguma coisa que deixe eles interagidos. Minha mãe fazia muito isso com a gente. Hoje eu ainda não sei se funciona, tinha que ter 5 cores do prato. E às vezes a gente ficava ali, ai meu Deus, o que mais que eu vou botar aqui para eu poder comer? Mas nos deixou saudáveis. E a outra questão que eu ouvia muito é que tem coisa que você não tem o direito de decidir. Só que ela falava, tem coisa que eu que decido. Você tem uma decisão para tomar na sua vida, e isso era muito marcante também. Você vai fazer isso logo de uma vez, de cara boa, e fazer isso passa rápido? Ou você vai fazer murmurando e chorando? Vai demorar mais e vai te incomodar mais. Era essa a escolha que eu tinha. Era obrigatório. Às vezes a gente vê pai de criança de 7, 8 anos, a gente tem que criar responsabilidade. Ele não quis fazer tarefa. Não tem, ele não quis. Era o que a minha mãe fazia quando a gente estava com preguiça. Você tem que fazer, é sua obrigação. Agora, a escolha de fazer murmurando, brava, com raiva, é sua. E se tiver errado, vai ter que fazer de novo. Ou faz logo, presta atenção e faz isso bem. Então, isso para mim era muito claro. Mas, ao mesmo tempo, o que é importante para vocês é acolher o sentimento dos filhos de vocês. Não menospreze. Quando ele cai no chão, não é nada não, levanta daí. Ou engole esse choro. Não, acolha. E fala, eu entendi que você machucou, eu entendi que aconteceu isso. Eu entendo que você está sentindo dor. Ou mesmo quando ele desobedece e dá uma birra. Eu entendo que você não gosta e que você queria fazer, mas eu sou o seu pai, a sua mãe, e eu sei o que é melhor para você. Depois, mais velho, você vai entender isso. E a outra questão é, não minta para o seu filho. E aí eu vi isso muito claro porque eu fui acompanhar um afilhado no posto médico. E aí a enfermeira disse pro meu afilhado, é só uma formiguinha, não vai doer nadinha. A mãe dele parou. Só um minuto. Filho, vai doer. É uma picada que dói. Pode doer para entrar, ou às vezes para sair. Mas como a gente conversou,
a vacina é muito importante para isso, para isso, para isso. Então, se você quiser chorar, porque doeu, pode chorar. Eu vou estar aqui do seu lado e eu vou te abraçar. E logo a gente vai ver um jeito disso passar. Eu vou cuidar de você. E assim foi feito. Resultado, toda vez que ele tinha 2 anos, 3 anos, toda vez que ele tinha que tomar vacina, ele já chegava contando para a enfermeira. Eu sei que não é picada de formiguinha, eu sei que não é tal coisa, mas vai doer um pouquinho, minha mãe vai cuidar de mim. Então, a criança ela aprende pelo que você vai falando com ela. E é justamente isso. Converse. Converse. E quando não estiverem conseguindo, peça ajuda para a escola ou procure profissionais no sentido de que, às vezes, somos nós que não conseguimos lidar com as nossas inseguranças e emoções e a gente passa isso para o nosso filho sem nem sentir. Seja com excesso de cuidado, seja com um tom mais agressivo, seja com algo que você teve trauma na sua infância. Então, você precisa também se cuidar e precisa estar bem para fazer isso. E aí, Bernardo, eu queria que você contasse o caso daquele caso, que foi o que eu adorei. Falei, gente do céu. Porque você se atende, na verdade, é o adolescente. Mas a mãe te liga bastante também e faz sessões via telefone, como se você fosse resolver. E aí que você falou que podia levar o adolescente para morar com você. É. Não, mentira, tá? Não levo, não. Não, é porque é um menino de 14 anos e ele tá com demandas, né? Então ele tem questões, algumas questões assim, mas ele tá bem. A mãe é que tá muito ansiosa frente àquilo. E eu já falei, tipo, 10 vezes, assim, né? Pra mãe buscar ajuda e tal, mas ela sempre fala, eu tô muito estafado, já fiz terapia há muito tempo, não tô precisando e tal, e fica nessa. Beleza. Nessa vez específica, foi tipo... Ela me manda uns áudios, assim, muito legais de 7 minutos, né? Podcast. Que, ó, da última vez foi 6h45, eu lembro jeitinho. Tá até aqui. Eu falei pra ela assim, cara, é 10% da minha sessão. Né? É 10% de 1 hora de trabalho minha. Então, assim, é coisa, se a gente for pensar, né? Porque eu respondo, assim, né? Eu demoro pra responder, eu não nego, mas eu respondo tudo. E de uma vez específica, ela foi no consultório e falou assim, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer e tal. Você devia ser mais incisivo com ele. Aí eu falei assim, eu? Né? Eu tenho 1 hora por semana com o menino e eu tenho que falar, porque você tem que dar um jeito de botar regra nele e tal. Eu falei assim, você tá doida, né? Ela falou assim, não, mas é seu papel como psicólogo. Eu falei assim, então tá. Se é como meu papel como psicólogo, eu vou te fazer um contrato aqui, a gente faz um negócio. Ele vai passar 2 semanas lá em casa, você me dá 30 mil reais. Eu fiz uma conta rápida, se vai ser 30 mil reais, eu te devolvo ele depois. E aposto que ele vai estar bem melhor. Porque por 30 mil, gente, eu colo nesse menino e ele vai... né? Imagina, 2 semanas, 30 mil, pego as outras 2 ali e fico de boa. De férias. Aí ela, como assim? Eu falei, mas é isso. Porque você está me falando assim, pra eu ficar dando regras para ele o tempo inteiro, eu vou te cobrar para isso. Né? Não é só levar lá... isso é dar regras, porque em 1 hora, o que o psicólogo, inclusive o psicólogo infantil, se algum filho de vocês precisar, é assim, é isso. Ele percebe algumas questões e simula, né, situações as quais que moldam alguns comportamentos, mas é 1 hora, 1h30, né, que a gente tem. No máximo. O resto da semana... E não molda o comportamento, nem vai determinar ali os princípios e limites, né? A gente dá algum rumo, né? Assim, nossa, alguma noção ali. Agora, o resto é sociedade, né? Em casa, na escola, na rua, enfim. E aí é isso, assim, cara, e eu falava isso pra ela, você tem que estar forte, você tem que estar bem para dar o limite para ele. Porque aqui, ele não tem. O pai, é outro problema, né? O pai separa também. Nesse sentido, o pai já falou, eu não gosto de limite. O pai foi criado sem limites, deixou isso bem claro. Falou assim, ó, eu me dei muito bem, porque eu fui criado sem limites e o mundo me criou e eu tô tudo certo. Então, bom, ele deu certo mesmo, assim, se a gente vê um cara legal, tá dando tudo certo aí e tal. Mas complica, concorda? Quem tá à deriva, se a gente for pensar na parte terapêutica, quem tá à deriva vai parar em qualquer lugar, né? E a mãe quer, fala assim, eu também não quero dar porque eu tô estafada. Eu falo, então, eu não vou, né? A não ser que ele pague esse tanto aí. E pensando aqui, eu levaria assim. Mas qual castigo que ela propôs? Então, é verdade. O namorado dela mora em Portugal, da mãe. Ela falou assim, eu tô indo pra julho em Portugal, eu vou levar ele comigo. Não vou levar ele pra Portugal.
E o menino odeia Portugal. Foi isso. Eu falei, mas ele não quer ir. Como assim ele não quer ir? Ele não quer ir, ele odeia. Lá ele não tem os amigos, lá ele não tem a pista de skate, lá ele não tem a maconha que ele tá fumando, lá ele não tem acesso. Você tá deixando ele um mês em Brasília, numa casa no Lago Sul, para variar. Né? É outro caso. Com dinheiro pago, tudo bem. Aí ela, nossa, não sabia. Que é outra coisa, assim, né? Como a gente, esses casos são sempre casos mais esdrúxulos, né? Que a gente fala assim, mas uma situação como que eu percebi que a mãe não estava muito sabendo, não estava muito bem, o menino ia fugir de casa. Então eles tiveram uma briga, tá? Aí ele falou assim, vou fugir de casa, estou saindo, vou para casa dos meus amigos em tal lugar, acho que é Sobradinho, uma coisa assim. Tô indo para lá. Aí ela, tá, não, mas você vai como? Aí ele, ué, vou pegar um Uber. Tá aqui, R$100 então pro seu Uber. Aí eu falei, você deu dinheiro pra ele fugir de casa? Como assim? Ele, coitadinho, né? Como é que ele de ônibus? Eu falei assim, ele vai a pé. Fugir de casa é isso, gente. Né? Fugir de casa ele vai ter que se virar. Assim, você ajudou o menino a fazer o que ele queria? Aí ela, é mesmo, né? Eu falei, gente do céu. O que você queria que eu fizesse? Eu falei assim, para adolescente, tá, gente? Isso, criança são outras questões, mas é isso. O que a criança gosta? Né? Adolescente normalmente é sair e tal. É muito difícil você fisicamente conter, mas você cortou o cartão de crédito e cortou o Uber ali, né? Hoje você corta o Uber, corta o cartão de crédito. Pra onde que ele vai, esse menino? Eles moram na 27 do Lago Sul. Não anda, porque eles ele não chega andam. na terceira ponte. Ele não chega, não tem nem físico pra isso. Ele vai chegar lá, vai voltar. Sai do condomínio, já tem medo e volta. E é isso, assim, esses limites. Então, assim, casos super, né? Assim, bem complicados, mas chega nisso. Por quê? Porque lá atrás, né, quando eles eram crianças, esse eu tenho que contar, porque já tô, né, psicólogo da gente fala. Ele tem um irmão mais velho, que é muito pior que ele. Essa mãe, isso aqui é muito doido, isso que a gente vê assim, como é que ela não sabe lidar com as emoções dela. O irmão mais velho dele já quebrou um skate na cabeça dela ficar uma semana na UTI. E ela não entendeu ainda, mesmo com isso, que ela tem que dar limites. Então você vê assim, como ela tá fragilizada, né? E como eu não atendo ela, e eu faço questão de não atender, porque senão eu vou atender os dois, e isso vai dificultar, mas assim, deve ter os porquês. Deve ter um motivo dela ser frágil, dela não lidar bem com regras. Eu sei que o pai dela é coronel, então assim, deve ter toda uma questão de lidar com regras ali, impostas de uma forma meio arbitrária, que de repente ela não soube lidar, tal. Tudo bem, tá? Mas como a minha questão é com ele, eu tenho que falar com ela. Eu tenho que falar assim, cara, regra tem que ter. Né? Uma hora aqui não tem jeito comigo. Por favor. Que também é pano pra manga, né? Parabéns, não dou conta, tá? Já te admiro. Já fica o convite, uma palestra para pais. É soberano da casa, né?
E a mãe não funciona. Então, essa troca de papéis, ela não trabalha mais. E uma outra questão é quando o filho é o centro das atenções e você deixa de fazer o filho para nós. Tem um casal que eu atendo eles online e diretamente, várias vezes, cancelado porque a criança acorda e não aceita que é babá filho. Tá? Quando é babá? A criança não tem, ela consegue já vir. Ela consegue olhar. E aí na escola ela corre a escola o tempo inteiro. Ela só corre a escola. Ela não fica dentro da sala. Porque a hora que ela consegue, né, girar e gritar e sair do controle da velocidade. E aí eles me perguntam muitas vezes, os pais, né? Ah, mas você tem filho. Como é que você consegue não dar eletrônico para os filhos? Como você não consegue? Como é que você faz as suas coisas? Sabe? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Aí você fala assim, atende o filho, não daria para atender o pai, não dá mesmo. A gente sabe que não dá. Nesse caso, sim. Essa relação de eu sou sistêmica, então eu atendo famílias, né? Ele atende. Não é muito o que eu faço. Mas a gente vê que esse sistema aí tem essas questões de sistema. E aí vem as crianças. Os valores familiares, que é forte, mas a criança faz tudo. O filho só pode ficar com a mãe. Exatamente. Exatamente. Só para vocês se policiarem que a gente vê isso acontecer no restaurante. A criança escolhe onde vai sentar, aonde vai comer, o que ela quer e o que ela não quer, e chega na mesa, tá todo mundo com um eletrônico em vez de aproveitar aquele momento para se relacionar e ter um diálogo. E aí, conversando com o Bernardo, eu falei, meu Deus, estão acabando com essas crianças. Ele, paciente para mim no futuro, eu vou ficar bem, olha lá. Porque são coisas simples, não é assim. Talvez também o lado da criança chamar atenção é porque talvez ela fosse ficar o tempo inteiro com a babá. Assim, estou só imaginando, nem sei qual é o caso, assim, não tem que ser um caso muito, assim, cada caso é um caso, né? Mas a gente fala da criança, às vezes, fazer alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu vejo que você falou de tempo. Eu tenho um pouco de, eu acho que isso é um pouco relativo, porque eu acho que tempo é importante e quantidade também. Eu acho que nada substitui o tempo que você está com seu filho, minha opinião, né? Ainda que você vá ficar lá meio período do seu dia, que você trabalha com seu filho, ainda que você não fique 24 horas brincando com ele, mas você está ali, claro, não no telefone, mas você está ali, por exemplo, se você tiver a oportunidade de estar na sua casa fazendo o almoço, por exemplo, tá? Assim, mas estando ali, tendo tempo. Coloca ele para participar com você, é isso. A presença é importante, tá? Porque hoje a gente vive num mundo que é muito importante, assim, eu acho que tem qualidade de tempo, aí eu parar de trabalhar o dia inteiro, fica fora. Claro, a gente quer ficar, tudo é muito raro também, você quer poder dar um pouquinho de qualidade pro seu filho, mas você tá lá e ficar meia hora com o seu filho. Será que esse tempo, assim, é muito cômodo e muito fácil você ficar meia hora com o seu filho, num tempo de qualidade? Né? Você passar meio período do seu tempo, que seja, então, às vezes, muitas vezes eu acho que é o ensinamento do pai, às vezes, a gente desse mundo moderno também, não só de buscar o dinheiro, mas de estar fora, para esse tempo de qualidade que você tiver, porque eu fico pensando, se você tem meia hora, uma hora com seu filho, não tiver a paciência de ficar uma hora com seu filho, essa pessoa não consegue ficar meio período que seja assim, meio período. Consegue não. Eu acho que isso é muito relativo. Eu vou te dar outro exemplo. Por que eu estou falando nesse tempo de pelo menos meia hora de qualidade? Porque tem mãe que deixa o filho às 7, pega ele às 7 dormindo, e no momento que pode estar com o filho, tá com outras coisas na cabeça. Tem mães que conseguem estar mais tempo com seus filhos. Mas tem um livro que é muito interessante que chama As 5 Linguagens do Amor da Criança. E a partir do momento que você percebe qual é a linguagem de amor do seu filho, às vezes não é o tempo de qualidade que vai importar. É atos de serviço, ou é esse acalento, esse aconchego, é colocar ele para dormir e contar uma história, ou às vezes são passeios que você proporciona. Esses momentos, porque você pode estar ali fazendo um almoço, uma cozinha, mas a criança pode estar ali com você, interagindo e conversando.
Não deixa de ser um momento de qualidade. É um momento que você está fazendo junto com o seu filho. Agora, a partir do momento que é um momento que você está no celular aqui e ele está jogando outra coisa, não, você não está interagindo. Eu coloco o tempo de qualidade, mesmo que seja preparando uma comida, mas que seja junto. Que seja uma ida ao mercado junto, mas que seja com seu filho. E aí, de novo, eu te dou outro exemplo. Quando se tem pais que no momento ele mostra esse amor por esse filho, esse respeito por esse filho, mesmo que ele tenha que passar o dia inteiro fora de casa, eles continuam sendo exemplos. A minha vida foi assim. E meus pais são muito exemplos para mim. E aí dos meus critérios é família. Por quê? Por conta dos valores que eles me deram. Então, tenha certeza que se você está cativando isso nos seus filhos, é a forma como você lida com a situação. E aí a gente não pode generalizar, porque nem todas as crianças e todas as pessoas são iguais. Mas quantas pessoas quantas crianças, às vezes por uma falta desse olhar de carinho ou por esse acalento. Então, quando eu coloco ali pelo menos meia hora, se você pode mais, vá mais, faça mais. Mas consiga momentozinhos com seu filho de interação. No sentido de que você senta, conversa, faz uma brincadeira, ou mesmo vai arrumar uma comida para ele quando ele chega da escola. Mas deixa ele participar desse processo. E isso fica. Não vai ficar o presente caro, não vai ficar porque você deu tudo. E coloca uma coisa que aí é muito claro, eu acho que é o Rossandro que traz isso. A gente ama quem a gente admira. E a gente admira quem cuida da gente. E aí, quando você vê lá na frente, não é quem te deu mais presente, quem ficou muito tempo fora de casa para te dar tudo. É quem realmente esteve ali e te fez um pouquinho. Tem uma pessoa ali querendo falar. Obrigada. Mais alguém? Nenhuma pergunta a mais? Já sabem tudo? Saíram expert de paz?
Que bom. Você falou em vó e eu sou muito a minha mãe dentro de casa, né? É legal porque assim, a minha mãe era computadora e eu quero seguir outra linha. Mas aí às vezes eu vejo, esses dias aconteceu isso. E aí você me fala se eu estou certa ou errada, tá? Depende, é bem provável, mas tudo bem. Assim, Eu cheguei em casa e aí a minha filha fez alguma coisa e eu fui reprimir, né? Fui falar, não é assim. E aí minha mãe começou a reprimir junto comigo. Nossa, Eva, que coisa feia, tô decepcionada com você. Aí eu falei, filha, só um minutinho. Aí fui lá no banheiro, chamei minha mãe e pisquei. Esse não é o seu papel. O seu papel é dela ver que ela tem uma avó que tá ali, tá apoiando, que é o, né? Porto seguro, não que eu não sei, mas nesse momento eu é que tenho que chamar a atenção. A senhora não tem que ficar reforçando o que ela tem de o que ela tá fazendo de ruim. Pode deixar que esse papel é meu. Você pode colocá-la no colo, pode abraçar. Mas não quero que a senhora fique reforçando. Fiz certo, fiz errado, enfim. depende mesmo. Mas assim, do que eu tô entendendo, né, vou chutar aqui, é a sua casa, né, é a sua regra, é a sua crença que você está querendo impor ali. Beleza. Sua mãe podia estar, inclusive, querendo te ajudar nesse processo. O que eu achei super legal, que isso acho que é importantíssimo, é você foi conversar com sua mãe. Né? Eu acho que é aí que tá. O que eu mais vejo é minha mãe é assim mesmo. Não, calma aí, eu quero que funcione dessa forma. Que quando eu estiver intervindo, minha mãe não intervenha. E você criando esse vínculo com sua mãe pode vir, inclusive, para você e falar assim, ó, eu discordo quando você faz isso. Vocês vão conversar sobre essas questões. E aí fica saudável, concorda? Bom, era para o sistema que vai dizer muito melhor do que eu, né? Mas assim, eu acredito que quando a gente tem DRs, né, vamos dizer assim, quando a gente fala de assertividade, quando você fala de problemas, aproxima, porque, né, o Del Prete fala que você cria canais de ligação, né? Então assim, mãe, não gostei disso. Fantástico. Querendo ou não, você está colocando para ela regras, né, da forma de família, assim que você está colocando para sua filha. A mesma coisa. E isso é essencial. Eu acho que aí está. Então, eu vou te parabenizar, falar que você está certa, né? Assim, já que essa pergunta foi nesse sentido. No sentido de, assim, estava claro para você o que você queria, estava claro para você o como você queria que fosse feito. Pronto. Já é 90% do caminho andado. Até mais. Né? Aí vem todas as problemáticas disso, como sua filha vai responder e tal, que aí vem outras questões que a gente não controla tanto. Mas, beleza, eu acho que é isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas a mesma coisa. Você pode conversar se você tiver essa liberdade, no sentido de virar para ela e falar, olha, aproveita seu papel de vó. Ou fala, é mais aconselhável, porque sabe o que acontece? Entre mãe e filho se resolve. Entre mãe e filha se resolve. Entre nora e sogra, nem fica às vezes um climinha ali meio ruim, ou entre genro e sogra. Então, cada um que cuida da sua mãe. É mais ou menos isso. Mas, e assim, aprenda um negócio. Vó pode ter a pedagogia e tudo que for. Tudo que for. Mas ela é vó. E ela não tem a obrigação, que eu acho que foi isso que você quis deixar claro, de educar os filhos de vocês. Ela pode ficar com os filhos de vocês para vocês, pode fazer um monte de coisa. Uma vez eu ouvi de uma mãe aqui da escola que preferia que a filha ficasse no integral, apesar dela adorar a casa da vovó, mas porque ela tinha noção de que não era o papel da mãe dela fazer o papel de mãe. Então, de ficar brigando, de ficar obrigando a comer, aquela coisa toda, e ela sabia que ela ia. E aí a mãe dela falava para ela, porque quando ela almoçava lá, ela almoçava bem pouquinho e já pedia, me dá um Danone? E a avó dava, ela virava, eu não vou deixar essa menina passar fome. Você já viu alguém passar fome? Quando aperta, come. Mas daí era justamente isso, é coisa de vó, e ela estava sendo vó. E aí cabe a vocês ou não a botar esse limiar de, olha, você fez comigo, deu certo. Por isso que hoje eu entendo isso, isso e isso. A gente às vezes precisa explicar para o pai e mãe isso, e eu estou vivendo isso lá em casa. Precisa explicar para eles por que você não quer daquele jeito.
por mais que tenha estudo, que seja da área, sogra do Bernardo, é PhD em terapeuta familiar. E, principalmente, em questões de família. Quando o assunto é Lia, gente, calma, ela é muito pequena. Não, isso vai acontecer, inclusive com vocês. Então, esse momento aqui é só para vocês passarem a pensar numa outra forma. Não só pensar, mas tadinho, de opa, o que eu estou fazendo com esse tadinho? Tem hora que você vai acolher o tadinho e vai acalentar. Mas tem hora que você vai ter que ser firme e falar, não, filho, infelizmente você vai ter que fazer. Infelizmente não é assim que funciona. E aí usa aquele jargão de tem coisas que sou eu que tenho que decidir por você, porque eu sou mais madura, adulta aqui, o adulto aqui sou eu. Então, você pode escolher fazer feliz e eu vou te ajudar. Ou você pode escolher ficar aí triste, se debatendo, murmurando, vai demorar mais. E aí transforma, muda o foco da conversa. Psicologia positiva também traz isso, de você mudar um pouco esse foco. Muda e traz ele, mostra para ele que é uma vantagem ali, que pode ter coisas boas, sempre pode ter coisas boas. E saiba fazer ele lidar com sentimentos de eu entendo que você está chateado, eu entendo que você está com preguiça, mas eu também, aí você pode falar, eu também tenho preguiça de trabalhar. Eu também, às vezes, acordo num sono, mas eu tenho que ir, não tenho? Porque eu tenho minhas responsabilidades. Então, minha responsabilidade como mãe adulta ou como pai adulto é isso, isso, isso. E a sua responsabilidade como criança estudante é essa, essa e essa. É ir no diálogo. Vai no diálogo porque é o melhor jeito. E, inclusive, com isso, você está desenvolvendo as habilidades da BNCC, as competências lá, de ter pensamento crítico. Seu filho não aceita um não de cara, ele vai querer uma justificativa, e isso serve para a vida. Ele vai querer fazer movimento de abaixo-assinado na escola, ele vai querer convencer outras pessoas, ele vai ter, provavelmente, você desenvolve nele uma parte de liderança, porque ele começa a ter uma oratória melhor do que os outros, ele consegue argumentar. E, com base nisso, faça letramento digital. No sentido de, olhe o que os filhos de vocês estão assistindo. Ah, mas eu bloqueei, está só para criança aqui. Só que o filtro das redes sociais ou dos canais, eles não são suficientes, porque eles filtram por nome. E já aconteceu, e se vocês acompanharem, tem denúncias diariamente de, no meio de um vídeo infantil, ter uma cena pornográfica, ter algo que não condiz com os valores de vocês. Então, tenha cuidado com quem eles se relacionam, tenham cuidado. E tem outra coisa. Celular, criança não deveria ter. A partir de 13 anos é o direito de rede social e olhe lá, ainda tem aí alguma coisa para ser conversada. Mas enquanto ele mora debaixo do seu teto, a responsabilidade por ele é sua. Enquanto ele não completa 18 anos. Então, deixe isso claro também. Que sendo responsabilidade sua, não tem essa de você tem que respeitar a individualidade dele, não pode olhar as coisas deles, o celular, pelo contrário, se resolver dar um celular, já faz o combinado de início. Se tiver sem ou apagar alguma coisa, tá sem. Por quê? Ele tem que entender que você vai estar acompanhando a vida dele. A partir do momento que a gente entrega um eletrônico, a gente tem a responsabilidade de acompanhar. Porque acontece muita coisa. E aí, como ela colocou, é a hora que você verifica ali se seu filho, dá para você perceber como adulto se ele está sofrendo bullying, se ele está aceitando algumas situações apenas para ser aceito no grupo, ou se ele está fazendo as piadas. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. Não quero que meu filho sofra, mas eu também não quero que ele faça com outro, o que eu não quero que faça com ele. Então, tenham cuidado com as redes sociais, porque eu não posso falar nome, porque, né? Mas tem uma que só ensina dancinha. Não vai levar ninguém para frente, não. Tem outra que tem 1000 coisas e que não é de acesso de criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente cria personalidade com hábito de leitura, com diálogo em família, com questões saudáveis e de acordo com a faixa etária. Então, fica aqui o meu alerta para esse cuidado. E caso vocês estejam tendo dificuldade, a gente não pode impor, mas a escola é parceira. Então, dá para a gente desenvolver um trabalho aqui. A gente tem um trabalho já em algumas turmas, seja com letramento digital,
para eles descobrirem também se é uma fake news ou não, para eles não acreditarem em tudo que eles veem, para eles terem noção do que eles podem acessar. Mas o que a gente tem é eles mesmos falando. É jogo de 18 anos e os pais deixam acessar. Gente, nenhum jogo, nada tem censura por um acaso. Ah, mas ele é maduro. Não, ele não é maduro. Ah, não, mas você acha que porque ele joga um jogo desse ele vai sair matando por aí? Não, não acho. Nem acho que ele vai ser o agressivo, nem nada disso. Mas isso, ele está em construção. A personalidade dele, a pessoa dele está em desenvolvimento. Então, é preciso ter uma curadoria e um acompanhamento ali dos pais. É a extensão. A nova BNCC traz isso. Não tem que educar nesse sentido de valores e princípios, porque isso é algo que cabe às famílias. Quanto à questão de religião, quanto à questão de princípios, a questão de valores, cabe à família. Mas cabe à escola educá-lo para ele estar em sociedade. Então, tudo tem um limite. Ele tem que ter ali os seus direitos e deveres. É mais ou menos... Só que para quando você trabalha com criança, você não trabalha direitos e deveres com Código Civil e um Código Penal, concorda? Você vai usar dos valores para eles entenderem a partir como que você trabalha com uma criança de 1 ano e meio, usando história encantada e ali a moral daquela história. Usando literatura clássica, usando teatro. Então, a escola vem, mas é o que eu falo sempre, é parceria. Ela complementa o que vocês fazem em casa e desenvolve a parte cognitiva. Mas não existe também a parte cognitiva sem a família apoiar esse processo. Se a família fala, não, faz se quiser, não tem uma rotina ali para cobrar daquela criança no sentido de que tem uma área que é obrigatório. Gente, quando a gente está de férias, a gente faz o que a gente quer. Alguém realmente fica... Uma coisa é pegar um livro porque você gosta e você tem hobby e gosta de ler. Mas dificilmente você vai pegar, por exemplo, a minha primeira formação é no direito. Eu não vou pegar um livro de direito, a não ser que seja alguma coisa muito que eu quero saber muito ali nas minhas férias para eu ficar lendo. E olha que eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler sobre educação, eu gosto de ler romance, mas é exatamente isso. Tem hora que você não quer. E se deixar o oba-oba, vai virar o oba-oba. Você nunca vai construir. Tem um livro que é muito interessante, que é Pais Nota 10, Alunos Nota 1000. E ele fala muito sobre isso, da questão de rotina, de você criar valores e movimentos que estimulem o seu filho a querer a aprendizagem e a entender o processo. Vale a pena ler. Sim. É fantástico. Fantástico. E provavelmente cada filho seu tem uma linguagem. Na verdade, ninguém tem uma linguagem só. Sempre vai ter uma e a segunda ali em paralelo. Então, elas se entrelaçam. Assim como quando você faz uma consultoria de estilo, você não tem um estilo único. Eles sempre estão intercalando. Então, é interessante você perceber, porque aí você tendo 3, você consegue dar atenção para os seus 3 filhos exatamente no ponto que, para ele percebe como amor. Mais ou menos isso.
Mas pode deixar. Esse início desse projeto hoje está iniciando, que é menos tela, é menos virtual, né, e mais presença, mais real. E o objetivo é esse, criar rodas de conversas com vocês, porque a gente tem uma noção de que a gente não está aqui para culpar ninguém. De que você está fazendo errado ou a escola está fazendo... Não, é justamente, a gente é parceria de, opa, sabe como pode ser melhor? Então vamos sentar e discutir isso e trazer boas práticas do que, às vezes, o que funciona na minha casa não funciona na casa do Bernardo, mas às vezes funciona. O que faz lá, fazer aqui. Então a intenção da escola é isso, tornar isso mais leve e para que vocês possam ter esse ambiente de conversa, dando ideias para vocês também, nessa parte que a gente tem certeza que não é fácil. Bernardo, suas considerações finais, que a Margareth disse que eu passei. Justo. Não, eu acho que tudo que foi falado é fantástico, né? Eu acho que as considerações que a Ana colocou de direcionamento mesmo, né? Assim, são todas reais, são todas muito embasadas. E aí, como psicólogo, eu vou falar só assim, gente, é difícil mesmo, né? Não sei se vocês perceberam, assim, a gente tem que cuidar do filho, cuidar da rotina, cuidar da alimentação, cuidar da sogra, cuidar da, né? Do marido, cuidar da academia, né? Tudo. Gente, é muita coisa para fazer. Só que antes disso, né? Então, vamos lá, trazer a ideia do cuidar do cuidador, né? Então, se eu tô cuidando de tudo isso, eu tenho que me cuidar, né? E aí, assim, se eu não tô tendo tempo, eu vou pegar seu exemplo, você me desculpa, tá? Se me permite. De ler o livro que eu comprei, opa, é um alerta, né? E aí, se eu não li o livro, eu não tô... aí eu falo assim, poxa... Oi? Então... Não, e eu acho que a paternidade, a maternidade, vamos colocar no meio assim, cara, a culpa vai seguir a gente pro resto da vida mesmo, né? Agora, assim, como fazer menos disso? Sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor. Só que para fazer o nosso melhor, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem cuidado. Então, eu acho assim, a minha consideração final se olhem também, né? É muito claro para mim, assim, a minha filha fez 1 ano e 7 meses. Esse final de semana agora, eu e minha esposa vamos pegar o 2º final de semana sozinhos nós dois. Quer dizer, tava na pauleira, na pancada. A gente tava assim, a gente se olhou um dia e todo mundo perguntando, quando é que vem o segundo Enem? Eu falei, que segundo Enem, gente? Consigo nem olhar pra minha esposa mais, a gente não se beija mais, vai começar o segundo Enem. Aí a gente percebeu, caramba, né? A gente tem que se cuidar. E assim como a gente tem que se cuidar como casal, tem que cuidar cada um. Né? Então, assim, tem que parar uma hora e falar assim, cara, o que você está precisando? O que eu estou precisando? Eu ainda tenho minha banda, meus hobbies, minha moto e tal, então de vez em quando eu faço algumas coisas, mas e ela? Então, assim, o que a gente gosta de fazer pra gente? O que eu tenho que fazer pra mim, pra me cuidar, pra estar bem? Porque aí, eu estando bem, eu consigo dar um limite, eu consigo conversar, eu consigo agachar pra falar no olho, né? Eu consigo trazer mais essas questões. Então, não esqueçam de vocês, né? Acho que o meu papel, acho que o principal é esse, né? Também se cuidem. Não está errado criar um tempo na agenda para criar fôlego para cuidar de todo o resto. Tá? Eu acho que isso é a minha consideração final e essencial, vamos dizer assim. Perfeito. Só para te ajudar com a leitura, uma estratégia boa aí que funcionou comigo, porque eu estava ficando preguiçosa e eu gosto muito de ler, mas o dia a dia vai deixando a gente assim, né? É você estabelecer um momento de leitura com os 3. Então, mas aí, por que acontece? Eles vão aprender com você lendo também. Então, cada um que seja 5 minutos, depois 10 minutos, ou começa a estabelecer 5 páginas, 3 páginas, para eles entenderem que você também precisa do seu momento e que aí, depois daquele momento, marca num cronômetro para eles não ficarem ansiosos, alguma coisa. E aí você vai aumentando gradativamente e cada um conta depois um pouquinho do que leu. Vira um momento em família, um momento gostoso, inclusive para você interferir e colocar seus valores ali, dependendo do que a história que eles estão lendo. Então, assim, é uma dica aí. Muito obrigada a todos. Perdão. É muito bom esse livro. É bem legal, o de família, o de marido. Até para você entender também, para você não deixar seu marido ou sua esposa capenga, entender o que é para ela importante, porque nessa loucura do dia a dia, você não fica irmão do seu marido ou da sua esposa. Mas tem uma outra coisa que fala,
Não espera o outro começar para você fazer. Começa você, vai fazendo, e que aí vai mudando. A rotina faz a gente mudar também. Às vezes para melhor ou para pior. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. E caso vocês tenham alguma pergunta para o Bernardo, queira mandar para o nosso aplicativo, manda para as coordenadoras e aí a gente entra em contato com ele, que seja algo mais específico de vocês e que ele possa ajudar. Tá bom? Muito Boa obrigado, noite. gente. Fiquem Valeu com mesmo. Deus.